Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, único livro que não tem a bênção apostólica. O livro que nos desafia a continuar essa história como igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Quantos acharam? Diga amém. Depois que inventaram o iPhone, a galera abre a Bíblia rapidinho, né? Vai lá dar aquela ligada e confere. Se bem que aqui muita gente ainda varia, né? Um dia está com iPhone, né, pastora Monique? Outro dia está com a Bíblia. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelo esse lado dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Versículo de número 33, Paulo continua dizendo: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Versículo 36, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que lhe dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Que texto maravilhoso, irmãos. Quero trazer uma mensagem expositiva. O Espírito Santo vai nos dar graça. Nós vamos ser levados a um nível de entendimento, que toda resistência, no nome de Jesus, caia por terra. Que a sua mente esteja cativa à revelação nessa hora. Essa é uma mensagem pastoral. Não é a mesma mensagem que ministrei no culto pela manhã, e nem a mensagem que ministrei no culto das 18 horas, que era uma mensagem com um propósito mais específico, motivacional. Deus me fez entender que existem filhos maduros que precisam receber essa palavra. Eu entendo que o momento da partida seja o momento mais importante da vida. A Bíblia nos afirma, e fizemos menção no culto anterior, em
embora numa outra mensagem, que melhor é o fim do que o começo. Melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa que há festa e celebração. Jesus, ele investe 3 anos do seu ministério em pessoas. O maior projeto da igreja sempre foi e será investir em vidas. Jesus nunca se preocupou em construir templos. Jesus nunca se preocupou em perder o seu tempo ou investir o seu tempo naquilo que não tinha um fim concreto. E como discípulo de Jesus, Paulo, ele também dedica 3 anos da sua vida a uma igreja que se torna relevante na história das igrejas primitivas. Uma igreja que consegue superar a própria igreja mãe, Jerusalém e Antioquia, assumindo uma influência por estar uma metrópole que é Éfeso, em que passa a ser a influência e o ponto de partida para que tantas outras igrejas fossem implantadas, como a igreja de Filadélfia, Tessalônica e tantas outras igrejas nasceram a partir da igreja de Éfeso. O que nós encontramos aqui agora é Paulo reunindo a galera. O texto se dirige em especial a pastores e presbíteros e bispos, mas eu não creio que uma despedida se dá apenas numa linha de liderança. Eu creio que toda a igreja, aqueles que eram cooperadores e faziam parte do discipulado de Paulo, estavam presentes. Nós encerramos a leitura de forma em que podemos perceber o afeto, o respeito, o relacionamento que se construiu durante esses 3 anos. As pessoas que farão parte dos nossos últimos dias revelam como foi os nossos dias. O texto diz que eles beijaram a Paulo, choraram, se abraçaram e o acompanharam até o navio. Eu fico pensando, e aí entra um pouco da nossa forma de pregar, que culto poderoso, um culto de transição, um culto de maturidade, um culto em que Paulo, ele decide expressar com a sua própria vida as marcas que a verdadeira igreja de Cristo precisa ter. Ele faz um breve relato do seu tempo, da sua vida. Sabemos que a igreja de Éfeso, a igreja que se deparou com o principado da idolatria, o maior centro de idolatria estava em Éfeso. Mas Paulo, ele teve a graça e a capacidade de gerar uma igreja viva, uma igreja eficaz. A história e a Bíblia nos afirma que nessa mesma igreja, a sua influência numa metrópole de mais de 300 mil habitantes foi tão poderosa que os livros de feitiçaria eram queimados em praça pública. Essa igreja me inspira. Essa igreja me faz entender que é possível ser a igreja que faz a diferença na cidade. A igreja que tem relevância e a capacidade de quebrar principados e potestades. Uma igreja que não tem uma forma de entretenimento o seu maior foco de atrair as multidões, mas da sua simplicidade de pregar e testemunhar a palavra. Paulo diz: não vos deixei de anunciar aquilo que era proveitoso, mas vos anunciei o evangelho da graça, o evangelho do reino. Eu testemunhei o evangelho de poder. Sabe, eu fico olhando para Paulo e entendendo que é possível continuar essa jornada. É possível a igreja de Cristo viver essa restauração e passar a ser uma influência na cidade. É possível a igreja de Cristo voltar a ter relevância. Não era o principal centro, não era a maior igreja, não tinha a maior equipe, mas era uma igreja que influenciava. Paulo, entendendo que ele precisava retornar da sua viagem,
Ele precisava retornar. Ele cumpriu o combate naquele tempo, foram 3 anos. Se em 3 anos aquela igreja foi capaz de surpreender até mesmo os irmãos da Antioquia, que eram irmãos liberais, que era uma igreja dinâmica, que era uma igreja que não caminhava numa linha episcopal apenas, mas uma igreja que ela por si só separava os irmãos e enviava os irmãos, compartilhavam com as necessidades. Era uma igreja que sentia o lamento da igreja menos favorecida, era uma igreja comprometida com as suas ações. Agora Éfeso não, ela é uma igreja que entra numa outra linha, numa linha de batalha espiritual, uma linha de implantação de igreja, uma igreja que toma um vulto e que nos marca e nos choca a forma como ela teve a sua dinâmica. E Paulo, ele recebe de Deus a orientação de voltar para Jerusalém, mais especificamente para a Judeia, porque havia um tempo de fome, um tempo de miséria, e ele recebe a chamada de Deus. A verdadeira igreja, ela não está comprometida com o que tem, mas ela está comprometida com aquilo que ela foi chamada. Paulo, ele não se encanta com os adereços da igreja de Efésios, mas ele sente uma chamada e uma necessidade de estar não aonde ele quer estar, mas de estar aonde Deus o chamou para estar. Nessa noite chamou mensagem da parte de Deus para a igreja de Cristo desses dias, porque eu e você não vamos estar onde queremos, nós vamos estar onde precisamos estar. Fala para o seu irmão: entre o voluntariado e a vocação, eu fico com a vocação. Diga para o seu irmão: voluntariado é o que você quer, vocação é o que Ele te escolheu para ser. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei. Eu estou dizendo que Deus vai te usar com poder, com autoridade na cidade. A unção que será liberada, Bruno, para esse tempo. Primeiro princípio para entender uma vocação: tudo tem preço, mas nem tudo está à venda. Diga para o seu irmão: tudo tem preço, mas nem tudo está à venda. Diga para o seu irmão: a minha essência não está à venda, a minha chamada não está à venda, a minha família, o meu menino. Ei! Eu não sei o que está tentando fazer você, eu não sei o que está guerreando no seu coração, mas você não tem preço, você não está à venda. Paulo, ele conta da sua experiência, e eu fico igual menino, meu irmão, porque eu gosto de ouvir gente mais velha, eu gosto de aprender. Quando Paulo reúne a galera, presbíteros, pastores, bispos, eu consigo identificar na fala de Paulo o perfil daquela igreja. E a primeira coisa que eu identifico naquela igreja, ele diz assim: vós bem sabeis como eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. O primeiro princípio é a conduta moral de uma liderança. A liderança é reflexo da igreja, e a igreja é reflexo da sociedade. Não vamos impactar uma cidade se a forma de nos conduzirmos não for diferente. Vocês bem sabem como eu me comportei. Eles estavam dizendo: eu estou indo embora, mas vocês precisam viver as mesmas marcas. Vocês precisam saber andar de forma digna da vossa vocação. Irmãos, a igreja pode mudar a liturgia, podemos tirar até o terno, mas a igreja não pode perder a sua essência. A igreja pode botar luz, que bote. A igreja pode botar tudo no sentido litúrgico, mas dos valores não pode mexer. Paulo diz: vocês sabem como eu andei. Ele não diz nos últimos dias. Em outras palavras, Paulo está dizendo: durante os 3 anos
eu andei de cabeça erguida no meio de vocês. Desde o dia que eu cheguei na Ásia, eu me comportei. Se queremos ser uma igreja relevante na sociedade, precisamos saber nos comportar no meio da sociedade. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero declarar que a igreja não se mistura com o mundo, mas a igreja é a resposta para o mundo. Apóstolo, o que isso quer dizer? Que nós vamos ficar trancados? Não, nós vamos para fora, nós vamos impactar a sociedade, e o povo vai saber que a igreja é diferente, na sua forma de amar, na sua forma de declarar a sua palavra. Então Paulo reúne a galera para dizer o seguinte: olha, eu quero lembrar para vocês como foi a minha caminhada durante esses 3 anos. Quem sabe isso vai servir no futuro para alguma coisa. Se serviram para os irmãos de Éfesos, nós não vamos discutir isso agora, porque me parece que o anjo está à frente da igreja de Éfesos, recebe uma carta, e de alguma forma eles são exortados a voltar à sua essência. Mas hoje eu não quero tratar dos irmãos de Éfesos, eu quero tratar do que Paulo fez enquanto lá esteve, e entender o que eu posso fazer enquanto aqui eu estou. Nada pode ser feito quando já não estamos. Então a primeira coisa que ele diz: vocês sabem como eu me comportei. Fala para o seu irmão: o teu ministério, o seu sucesso é do tamanho da sua reputação. Acabou. Acabou, queridos. Tudo na vida é do tamanho da nossa reputação. Nós temos que entender e nos comprometer, pastor Rafael, com o tamanho da nossa chamada. Eu tenho aprendido na minha caminhada que existem muitas coisas que talvez não seja nenhum problema para você, mas para mim é, pelo compromisso e desafio que tem. Tudo eu posso, mas nem tudo me. Então Paulo, ele, em primeiro lugar, ele diz: vocês sabem como eu me comportei. Ele continua, versículo 19: servindo ao Senhor com toda humildade. Ora, o serviço é algo que não me promove diante dos homens. O serviço da igreja é algo que me humilha. Eu não sirvo porque eu quero um título, eu sirvo porque eu choro e decidi me entregar pela causa. Paulo está dizendo: eu servi com lágrimas, com humildade, provações, pelas ciladas dos judeus e gregos, mas jamais deixei de vos anunciar publicamente e também de casa em casa, testificando a todos o arrependimento para com Deus e a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo passo, ou segunda característica de Paulo junto à igreja de Éfesos: ele sabia quem ele servia. Quando a gente não sabe a quem a gente serve, as provações e dificuldades e limitações nos paralisam. Ele estava dizendo: olha, eu sofri tanta coisa aqui, mas eu sei o que me trouxe aqui. Sabe quando a igreja serve a denominação? Quando a igreja serve só o grupo de louvor, quando a igreja serve só a célula, quando a igreja serve só o pastor, não consegue superar as dificuldades do serviço. Mas ele disse: eu servi com humildade, eu servi com lágrimas, eu servi com provações, mas nunca eu deixei as dificuldades me paralisarem para anunciar as boas novas, testemunhar, falar do arrependimento, falar da salvação. Não, eu sei a quem eu sirvo. A igreja precisa saber a quem ela serve.
servem a homens. Quem está nos visitando aqui hoje, levanta a sua mão aqui, sem constrangimento. Se quiser congregar com a gente, eu tenho uma palavra para você: eu vou te decepcionar. Agora, se você está vindo para uma igreja que está em construção, se você está vindo para uma igreja que de alguma forma ela quer ser uma referência na sociedade, como disse certa vez a história de uma igreja, uma comunidade na Alemanha, após a Segunda Guerra Mundial, a cidade ficou destruída e a igreja também. De repente, a comunidade decidiu reconstruir a cidade. Chegaram junto ao pastor daquela igreja protestante, falaram: pastor, aquela imagem que representa o Cristo na porta da igreja, devido à guerra, teve as suas mãos danificadas e destruídas. Nós estamos reconstruindo a cidade, por que não reconstruir também as mãos dessa imagem que representa Cristo? Aquele pastor maduro, ele pega um papelão e um carvão e ele diz: nós somos as mãos de Cristo. E diz para aquele grupo de irmãos: vai lá e coloca na estátua. Ou seja, queremos ser a igreja que de fato é as mãos de Cristo aqui na terra. Queremos ser a igreja não perfeita, baseada apenas em vínculos humanos, mas acima de tudo, vinculada num propósito eterno que é Cristo. Então, definir a quem nós servimos também define se suportaremos as dificuldades que encontraremos enquanto servimos. Segunda característica de Paulo, ele tinha uma visão muito clara, que ele estava servindo a Deus e não a homens. Quem serve a Deus, queridos, não sai da igreja. Na verdade, quem sai da igreja por causa de homens, nunca esteve por causa de Jesus. Quando eu defino quem eu sirvo, as minhas motivações são expostas. Quando eu defino a quem eu sirvo, as falhas da denominação não me importam. Os grupos os quais eu não consigo me inserir, não me importa. Eu não necessito, quando eu sirvo a Deus, de elogios, porque quem serve a Deus não recebe recompensa humana, recebe galardão no céu. Duas coisas se diferem. Recompensa é aquilo que o homem pode dar, galardão é aquilo que só Deus pode dar. Então, quando eu sei quem eu estou servindo, eu não preciso de elogio. Sabe, crise existencial, necessidade constante de aplausos, tarja preta espiritualmente falando, pessoas que são tóxicas. Se não tem aplauso, se não tem elogio, se não tem oportunidade, irmãos, eu não preciso lhe dar oportunidade. O véu se rasgou. Pega teu violão e vai para a praça. Esses dias um jovem nosso foi para o campo missionário e eu perguntei: você já pregou? O outro: não, o pastor não me deu oportunidade. Aí o outro: e aí, o que já fez? Estou esperando, vai ter o nosso culto. Ele falou: não, pastor, eu fui numa casa ali, tinha um coxo. E eu olhei para aquele coxo. Irmão, fala, manso, irmão André, já contei, estou testemunhando para quem não veio no culto de quarta-feira. Ele olhou para o coxo: está quantos anos? Mais de 10, sei lá quantos anos, 10 anos. Ah, é? A Bíblia diz que você pode levantar e andar. Pode, levanta e anda. A pessoa levantou e começou a pular. Aí domingo foi no culto que eu estava pregando lá em Fortaleza. Só que o cara que já levantou não foi sozinho, já levou 20. Quando eu fiz o apelo da mensagem que eu preguei no culto das 18 horas aqui, ainda vale a pena viver? Da mesma casa, 20 se converteram. O evangelho não é feito pela habilidade de poucos, mas pelo entendimento de muitos. O evangelho
Não é a capacidade que alguém tem de cantar, pregar ou dançar, mas é a capacidade que a igreja tem de amar e liberar o poder de Deus, liberar a glória de Deus. Eu quero declarar que nós vamos tomar essa cidade, queridos. Se hoje nós temos 3 cultos, esse ano nós vamos ter 5, 7, 8. Deus vai nos dar um lugar, sabe por quê? Não é o espaço que nós queremos, é a cidade. Queremos amar, queremos impactar. Se Deus pode usar a vida de Paulo para impactar uma cidade, os livros de feitiçaria serem queimados em praça pública, eu quero dizer, meu irmão, que o que vai entrar de bruxo aqui nesse lugar e vai dar glória a Deus, e vai dobrar o joelho, eu quero dizer, o que vai entrar de paralítico, Deus pode te usar, e você é essa pessoa, porque quando a igreja entende quem ela serve, o seu serviço tem sentido, o seu sentido, o seu serviço tem propósito. Então diga para o seu irmão, quando eu sei quem eu sirvo, não necessito de elogios. Fala para o seu irmão assim, parabéns por aquilo que você tem feito. Agora fala para ele, que nada, meu irmão, é minha chamada. A vida anda. Aquele pregador, a cara de pregar. E aí, irmão, você gostou da mensagem? Rapaz, Deus me usou hoje, não foi forte, hein? Senti hoje, olha, rodei, foi pirueta. Aduga, né? Que a turma, não é aqui não, meu irmão, já foi. Mas se a gente não vigia, aparece. Hoje, pastor, irmãos, tudo é para a glória de Deus. Irmãos, Gabi é uma benção louvando, mas aquela vozinha ali é para Deus, não é para glorificar o nome pessoal, não é para um homem, é para Deus. Então, quando eu sei quem eu sirvo, o meu serviço tem sentido. Então Paulo está dizendo para a galera, olha, eu estou indo embora. Em outras palavras, sirvam como eu servi. O serviço na obra de Deus não é um lugar, querido, que muitas vezes vai te levar à celebração. Paulo está dizendo, eu servi com lágrimas, eu servi com provações. Às vezes as pessoas chegam na igreja e falam, quero servir, quero entrar no ministério de voluntariado. Aí vem, né? Aí chega a convenção no meio do ano, e tem as ordenações pastorais, vem a turma toda. A pessoa serviu o ano inteiro, aí fica ali esperando o nome, chamar. Irmãos, se o céu não te chamar, ninguém vai te chamar. Se o céu não te reconhecer, ninguém te reconhece. Tem gente que quer aplausos de homens, enquanto Deus está querendo te aplaudir, querido. Você está servindo quem? Ao pastor? Você está servindo a quem? Nós servimos ao Cristo. Nós somos as mãos de Deus aqui na terra. Uma missão que os anjos quiseram. Jesus falou assim, o pai falou assim, não, vou deixar para aquela rapaziada lá. Tem muito fôlego de vida com aquela turma lá. Você viu o Wesley pulando aqui, irmão? Você vê? O cara está com a blusa jovem, a calça do pai e o sapato do pastor Eduardo hoje. Misturou tudo. Botou sapato social com calça. Tá lindo? Minha filha, se você não achar teu marido lindo, quem é que vai achar? Diga para o seu irmão, servimos a causa. É esse motivo que faz Paulo sair agora de Éfeso e voltar a Jerusalém. Ele disse, em outras palavras, agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo ali o que vai me acontecer, mas eu vou. Isso é servir a obra de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Apóstolo, eu não estou entendendo, mas eu estou dentro. É para ir para a rua, eu vou. É para ir para o carnaval evangelizar, eu vou. É para orar, eu vou. Eu não sei, mas eu vou. Fala para o seu irmão, você pode estar não entendendo nada, mas a ordem é para marchar. Irmãos, eu acho lindo. Eu queria estar com Moisés, com aquela galera lá, Moisés clamando a Deus. E Deus falou, Moisés, toca nas águas, diga o povo que marcha, Moisés. Porque quando a gente não sabe quem a gente serve, na primeira dificuldade a gente cai fora. Crente fraco, crente imaturo. Essa mensagem é de ceia, vocês sabem disso, né, irmãos? Mas como eu peguei a igreja vazia, poucos visitantes hoje, vamos embora. Dá um glória a Deus aí, Valdo. Você está gostando, né, Valdo? Valdo é Jeremias 18. Ele gosta dessa casa do oleiro. Então, Paulo
Paulo recebe o convite do Espírito Santo para voltar para Jerusalém, mais especificamente Judeia. Vocês sabem que a igreja de Éfeso estava prosperando, era uma metrópole, o negócio estava bom ali, Eduardo. Mais ou menos assim, eu querendo mandar você para Maricá para abrir uma extensão, e você querendo ficar em Itaipu, e você falando: amém, meu Senhor, o Senhor quer me enviar para Maricá, estou indo. Deus querendo mandar Guilherme para Guiné-Bissau, Guilherme querendo para Fortaleza. Deus querendo mandar o pastor Flávio para Barra do Piraí, e ele querendo assumir a nossa extensão na Barra. Não, já que vai abrir na Barra, estou na Barra, apóstolo, conta comigo. Esse dia estava na reunião de ministério, muito fechado dos pastores. Aí não sei quem falou assim: apóstolo, na hora que for para ir para Orlando, olha, Deus tem falado comigo poderosamente. Até o Mickey entregou uma profecia para mim. E tem mais, hein? Eis que digo assim: vou ganhar a Disney completamente. Irmão, quando eu sei quem eu sirvo, eu confio aonde Ele me leva. Quando eu sei quem eu sirvo, qualquer lugar dá certo. As pessoas estavam impactadas, como Paulo era comprometido com a causa, apóstolo. Por isso que o povo estava chorando, desesperado. Calma aí, Paulo, Paulinho, você está indo embora, Paulinho. Paulo, vocês estão vendo aquele navio na porta ali, na praia? Está me esperando, eu estou voltando. Mas Paulo, agora que ficou bom, agora que cresceu, agora que deu certo, Paulo, abrimos 7 igrejas, Paulo, impactamos as cidades circunvizinhas, Paulo, os feiticeiros se converteram. Paulo, queridos, eu não estou preso a vocês, eu estou preso ao propósito. A igreja não está presa em si mesma. A igreja nada mais é do que noiva. E quando nós passamos a servir, nada mais somos do que eunucos. E eunucos não pode se relacionar com a própria igreja. A igreja está querendo se relacionar com ela própria. Não, a igreja se relaciona com o seu foco, com o cordeiro, com o seu noivo, com a causa. É isso. Então, diga para o seu irmão: eu já sei quem eu sirvo. Fala para ele, dá um glória. Fala para você, dá um glória. Aleluia. Terceiro ponto: o evangelho é simples. Você pode acrescentar tudo que biblicamente seja permitido, mas se lhe faltar a palavra, a igreja não vai ter raiz e não vai ter influência. Paulo é muito claro acerca da receita dele. Ele diz: olha, jamais deixei de vos anunciar alguma coisa proveitosa e vos ensinar publicamente e de casa em casa. Em outras palavras, o que é o evangelho? É viver a palavra diariamente, dentro da igreja e lá fora. Estava vendo um filme ontem com a apóstola, Quarto de Guerra. Quem já viu esse filme? Quem não viu tem que ver. Bota teu marido para ver, ele vai aprender. Bota a tua mulher trancada para ela assistir o filme. E num dado momento, um personagem lá fala para o outro, quando ele diz assim: não, eu vou na igreja. Aí o cara fala assim para ele: não, você precisa ser a igreja. O cara estava meio que desviado, o outro olha para ele e fala assim: não, cara, como é que você está? Não, fica tranquilo aí, vou aparecer, vou lá na igreja. Aí ele vai falar assim: você precisa ser a igreja. Duas coisas chamam a minha atenção aqui, que eram marcas da vida de Paulo. Automaticamente da igreja de Éfeso, automaticamente da cidade. Paulo não deixava de anunciar o que era proveitoso. Igreja não vive somente de palavras que alimentam o seu ego. Não vou no culto das 18 que é mais rápido, é dinâmico, o apóstolo libera aquela palavra estrada. Não, igreja come de tudo.
Paulo disse: eu não deixo de anunciar coisas proveitosas. Segundo lugar, dentro desse terceiro ponto, que é o simples, é o beabá, ele pregava no templo e pregava de casa em casa. Ele estava dizendo: a minha mensagem condiz com aquilo que eu vivo. Sabe qual é o problema? Na igreja a gente prega um tipo de mensagem, lá fora é outro tipo de mensagem. Esses dias eu contei: cuidado com você que pega adesivo da igreja, é muito legal, mas esses dias eu contei, eu vi um pastorzão aí, o cara cortou ele no meio do caminho, e ele pegou o dedo dele e fez assim: ó, antes fosse, cuidado. A igreja tem que viver dentro e fora. Paulo não tinha duas identidades. Paulo não tinha uma vida dupla. Paulo não era alguém que nos cultos falava com todo mundo. Irmãos, já viu? Não adianta, estou falando para mim mesmo, não adianta que eu querer dar um de carismático. Galera, estamos juntos, chega ali fora, eu viro a cara, eu emburro a cara. Esses dias o irmão falou: pastor, aquele irmão ali, ele está pensando que é quem? Todo dia me vê na igreja, passa perto de mim lá onde a gente trabalha junto, não fala comigo. E eu falei: então você vai lá e vai dar um abraço, vai dar um beijo. Não vou não. Vai. Aí foi lá, viu, deu um abraço, beijou. O irmão falou: rapaz, eu era doido para falar com você, eu não tinha coragem. Então a igreja, Paulo estava dizendo, vocês precisam ter o mesmo tipo de mensagem aqui e lá fora. Eu nunca deixei de vos anunciar coisas proveitosas na igreja e de casa em casa. Outra coisa que eu vejo aqui, era uma igreja comunitária. Era uma igreja que a sua vida não se resumia apenas dentro de quatro paredes. Em outras palavras, era uma igreja que a diaconia funcionava. Irmãos, quantos irmãos aqui vai ficar no carnaval em casa sozinho? Dá um pulo na casa dele, dá um prejuízo, irmãos. Tem piscina, mora no condomínio, gente fina, vai para lá, faz uma farofa. Paulo estava dizendo, a igreja tinha vida. Irmãos, às vezes acaba o culto aqui, irmão, chega na saída do culto das 18 para o culto das 19h30, é muito engraçado. É gente entrando por uma porta, gente saindo pela outra. Não, irmãos, a igreja tem que ter relacionamento, a igreja tem que ter vida, a igreja tem que se integrar, a igreja tem que participar, tem que fazer igual a turma faz. A turma, não é toda a turma. Ano novo estava descansando, me preparando para o meu propósito. De repente, a pastorada chegou lá em casa, assaltando de montão, irmãos. Aí Gabriel me leva um sorvete de 1 quilo, mais de 30, irmãos. Só ele por si só. 1 quilinho, irmãos, é vida, tem que chegar. Paulo estava dizendo, eu convivi com vocês. A igreja que cresce é uma igreja que convive uma com a outra. É uma igreja de relacionamento. Não é uma igreja distante, não é uma igreja vazia, não é uma igreja. Igreja não se resume nisso, é apenas o início. Fala para o seu irmão, estou de olho na tua casa, apareço por lá nesse carnaval. Viu, pastora Beth? Vou entrar naquela piscina lá. Acabou, irmãos. Na minha condomínio só entra quem tem, como é que fala? Atestado, né? Credencial. Militar é fogo, credenciamento. Não, atestado, irmão. Então, queria receber todo mundo lá em casa, mas vamos para cá de volta, maior lá. Igreja é isso. Paulo estava dizendo, é simples o evangelho, é pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando algo muito interessante. Ele pregava o arrependimento e ele pregava a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não inventa moda. Não adianta a gente querer trazer um outro discurso, uma outra liturgia, sabe, uma outra doutrina. Não, é simples. Só que o que ele pregava, ele vivia. Além dele viver, ele estava junto, ele participava, ele interagia. Líderes e pastores, esse é o ano que é o ano da visitação. Vocês vão bater na porta da turma. Vai bater na porta da turma. Os pastores estão tudo grávidos aí. Vocês vão invadir. Filho não é doença não, é bênção, meu irmão. Quando eu visitei bebê do Valdo, estava com quantos dias?
Quanto? 2 semanas, já cheguei abrindo, já cheguei chegando. E Valda ainda me deu confiança, ainda fez um mesão lá pra gente. Crente gosta de comer. Nasceu o bebê da pastora, toda a igreja embarcando naquele apartamento lá em Caraí, chegando de mulão, irmãos, invadindo, vim ver Sofia, vim ver a igreja, irmão, e dando glória, e pandeiro na mão, ó, sapato de fogo, hein? Irmãos, eu sinto falta disso. A igreja ficou fria, a igreja ficou vazia, a igreja ficou rasa, é superficial, é distante. Não, o meu Jesus andava no meio do povo, o meu Jesus lavava o pé dos discípulos, o meu Jesus sentava na mesa e partia o pão. Está na hora de voltar a partir o pão, de casa em casa. Está na hora. Está na hora. Diga, terceira característica: o evangelho é simples. É palavra, é testemunho e relacionamento. Ele testemunhava, ele pregava a palavra na sua essência e ele se relacionava. Posso ouvir um glória a Deus? Diga para o seu irmão: a sua revelação com a palavra revela os seus resultados. Cuidado para não ser uma coisa na igreja e outra lá fora. Seja lá fora o que você é aqui. Quarto ponto: Paulo não se via obrigado a ser a igreja. Paulo, ele não tinha uma ideia de obrigação. Quando o ministério e a igreja se transformam num peso para você, você já perdeu a sua essência há muito tempo. Quando a pessoa fala, vou tocar hoje para o apóstolo, terceiro culto seguido, é com prazer, com alegria, irmãos. Irmãos, Caçulinha ficou com o Faustão foi muito tempo, gente. Sim ou não? Quantos anos Caçulinha foi maestro do Faustão? Até Caçulinha, que não era crente, ele tinha o entendimento do prazer em tocar para os sacerdotes. Já toca para mim há pelo menos 10 anos. Não é isso? 10 anos. Já tem 10 anos? Mais, né? Não posso considerar o tempo que você ficava correndo, me dando trabalho na igreja lá de São Gonçalo. Mais uns 12 anos aí pelo menos. Paulo entende uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, versículo 24: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. O quarto ponto de Paulo: o ministério para ele era um prazer, a igreja era um prazer. Irmãos, tem uma galera que para vir, eu vi hoje, para vir numa reunião com o apóstolo é um desprazer, irmãos. Você vê pelo horário que a turma chega. O que você achou? Discípulos, né? Tem que ser um prazer, irmãos. Eu marco uma reunião de obreiro, os caras chegam com a cara inchada, de óculos. Estou brincando, não é disso que eu estou falando. Paulo estava dizendo o seguinte: nada tenho a minha vida por preciosa. O mais importante para mim é eu cumprir a minha missão. Quem não é comprometido com a sua missão de vida, eu falei isso no culto das 18 horas, não é comprometido com Deus. Eu não estou falando somente do papel da igreja dentro de uma visão da eclesiologia, dentro da visão das funções que exercemos aqui dentro. Irmãos, tem mãe que não tem prazer para ser mãe. Quando eu vejo uma mãe gritando com a criança no meio da rua, sem nenhum motivo, eu falo: ô imbecil, você não quer não? Tem tanta gente querendo, passa para cá que eu cuido.
É igual gente que tem cachorro. Esse dia eu estava no Facebook, a mulher começou a brigar com a outra, pegou o cachorro e deu na cara do outro com o cachorro. Olha quem me mostrou ali, ó. Você quer um vídeo engraçado? Cadastre no WhatsApp 21 9. Qual é o telefone, pessoal? Do nada, eu perturbado no dia, trabalhando igual um doido. Ele assiste isso aí para alegrar o seu dia. Quando eu vejo uma mulher brigando com a outra, eu falo, essa me bateu, ela pegou um cachorro, rodou o cachorro. De vez eu me alegrar, eu chorei, porque eu fiquei com tanta tristeza. Irmãos, gente que amarra cachorro no sol. Vou te amarrar no sol, você vai ver o que é bom para você. Gente que bota água quente para cachorro, quer ter cachorro caro e dá resto de comida, aí o pelo cai. Irmão, cachorro caro dá trabalho, irmãos. Se mulher dá trabalho, que dirá cachorro? E mulher não dá pouco trabalho não, dá? É muitos cremes e muitos artifícios. Queridos, tenha compromisso com a sua chamada. Paulo estava dizendo, eu tenho compromisso com o ministério. Ministério é serviço. Ele diz que eu recebi do Senhor. Ele estava dizendo, eu fui vocacionado. Vocação não é uma escolha. Vocação não é o que eu quero, Bruno. Vocação é o que Ele me escolheu. Então Paulo estava dizendo, eu tenho que cumprir. Sabe o que é vocação, irmãos? Vocação não é você ter 10 portas fechadas e entrar pela porta do ministério, não. Vocação não é você ter todas as portas de emprego fechadas e escolher aquele emprego porque só lhe resta esse, não. Vocação é estar tudo aberto e você escolher e você fechar. E você fechar o que está aberto e escolher a porta. Isso é vocação. Isso é vocação. Um dia me perguntaram, pastor, não deu para o senhor não, né? Teve que ser pastor. Eu falei, rapaz, você sabe que eu trabalhei numa multinacional? Foi, pastor. Você sabe que eu já fui jogador de futebol? Ele falou, jogador não acredito com essa barriga toda não, pastor. Eu falei, você não viu bater uma bolinha? Você sabe quem está falando? Aí eu já dei aquela, soberba é fogo, né, irmão? Não, pastor, o senhor é funcionário da igreja. Eu falei, funcionário é uma ova. Eu sou vocacionado. Eu não trabalho para vocês, trabalho para Deus. Aí, pastor, não é com o meu dízimo. Não, o dízimo não é seu, o dízimo é de Deus. Então quem me paga é Deus. Vocação, queridos, é aquilo que faz você morrer e viver. Eu morro pela minha mulher, irmãos, e tenho certeza, espero que ela morra por mim. A coisa mais linda que eu vi lá em Fortaleza de um pastor amigo meu, esqueci o nome dele agora, isso porque ele é meu amigo, imagina se não fosse. Que ele teve um problema, esqueci o nome dele, e a mulher deu o próprio rim dela para poder salvar a vida do marido. Que história de amor, que história de amor. Porque ela entendeu que ela é ajudadora. Hein? Tem mulher aqui que não empresta nem a carteira para o marido, que dirá dar um órgão, né, irmãos? Ela não fica uma semana nem... Se o marido falar assim, economiza umas 400 pratas no salão esse mês aí, abençoa, para comprar um Presto Barba diferente. Ela fala, querido, se vira. Tem mulher que não pensa no marido, irmãos. Para de acusar a mulher também, tá? Aí apanha, e depois quer fazer aconselhamento, gabinete. Pastora por mim, meu casamento está dando certo. Está provocando, irmãos. Vai provocar cobra, meu irmão? Não pode. Pica. Fica quieto. Não pode. Vocação. Aquela igreja deu certo porque Paulo tinha vocação. Um líder vocacionado é uma igreja vocacionada. Pastores, nós podemos tomar essa cidade. Aproveite que esse ano, eu estou voando por aí, abrindo novas igrejas. Vocês vão estar aqui. Vocês são vocacionados. Inspire essa igreja, motive essa igreja, faça essa igreja ser apaixonada por aquilo que vocês são. É isso que deu start na igreja de Éfesos. Paulo era aquele cara que ele ligava, não tinha telefone. Ele mandava e-mail, não tinha, então ele ia, batia de porta em porta. Ele chegava, como é que vocês estão? Como é que está acontecendo? Ele inspirava. Irmãos, tem pastor que se fizer, não é o nosso aqui, se falar assim, o cara está se despedindo hoje, vai ter culto de despedida, vai ter uma festa do outro lado da rua, com salgadinho, refrigerante, e é arriscado o povo liberar até champanhe. Paulo estava se despedindo.
A praia estava lotada, igual hoje, Cambuinha, estava assim, irmãos. Jesus, toma conta. Eu vou ficar ali na porta de casa evangelizando o povo, irmãos. O povo gosta. O povo gosta, irmãos. E o povo, irmão, é com isopor, é com tudo, é muito engraçado. É com cadeira de praia, isopor, o povo chega. Aí chega crente, chega funkeiro, chega de tudo, é uma graça. Então, a praia estava cheia. O povo beijando Paulo. No dia que você partir, o povo vai te beijar ou vai dar graças a Deus? Que tipo de história você está construindo? Qual o legado que você está deixando? Vai ser igual aquela mulher, daquele pastor que morreu? Líder do ministério? 200 congregações? Um homem, para muitos cheio de Deus, morreu, cemitério entupido, mais de 2.000 pessoas. Veio Guilherme profetizar para a viúva, veio rodando, olhou: minha serva, não temas, porque o milagre vai acontecer, ele é meu, vou ressuscitar. Ela falou: profecia na carne, o milagre já aconteceu, Deus levou. Fecha, enterra. Irmãos, que a mulher era missionária. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, pode ir em paz. Enterra rápido, enterra. É louco. Uma vida inteira, um pastor, como você será lembrado? As pessoas estavam beijando Paulo. As pessoas estavam aplaudindo Paulo. As pessoas estavam a Bíblia diz que estavam ajoelhados. Não é idolatria, isso se chama afeto. Uma outra marca da igreja primitiva: afeto. Não é só relacionamento, sabe, é um relacionamento com amor verdadeiro. Era uma igreja que deu certo. Você tem que saber, queridos, que você pode ser a igreja de Cristo, relevante na sociedade. Você pode ser a igreja de Cristo que impacta a sociedade. Eu fico imaginando, irmãos, naquela época, num contexto geográfico de tantos deuses estranhos, porque Éfeso é conhecido como lugar dos deuses estranhos, com tanta idolatria e tanta bruxaria, a igreja alcançar um nível de autoridade espiritual, de ser a referência da metrópole. Eu tenho que olhar para a vida desse líder e me inspirar pela vida dele. Paulo, ele continua dizendo nesse texto, e se a gente for olhar versículo a versículo, vai ter revelação, que a motivação dele não era os resultados materiais. Ele disse: de ninguém cobicei prata, de ninguém cobicei ouro, vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a fim, para mim e os que estavam comigo, tenho mostrado tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas bem-aventurado é dar e receber. Paulo tinha a motivação correta naquela igreja. Irmãos, a nossa motivação como igreja não é o seu dinheiro. Embora eu deixo muito claro para todo mundo, o que a gente precisa de dinheiro aqui não está na planilha, porque nós somos apaixonados por missões. Nós somos uma igreja que implantamos igrejas, investimos em projetos. Hoje, falando com o bispo Carlos lá em Florianópolis, ele está lá supervisionando, visitando a igreja. Ele disse: apóstolo, o que está acontecendo aqui em Florianópolis é um renovo de Deus, é uma alegria. Essa igreja vai tomar rumos. O casal de pastores que está aqui, eu estou falando para a glória de Deus. Na mesma hora o Espírito Santo me fez lembrar. Lembra quando eu fiz você sair de um condomínio e fiz você abrir mão de confortos pessoais para abençoar a vida desse missionário? Está dando fruto. Então Paulo disse: é mister socorrer os necessitados, os órfãos. E ele diz, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: bem-aventurado é dar do que receber. A motivação de Paulo não era tomadora, era doadora.
A igreja não tem que tomar no aspecto material a cidade, a igreja tem que oferecer algo à cidade. Quero lhe fazer uma pergunta: há uma epidemia no Brasil, sim ou não? O que é que nós estamos fazendo? Estamos só orando. Jesus mata a zica, Jesus mata a zica, mata a zica, mata a zica. Por que a gente não pode mobilizar as células, bater de porta em porta, orientar as pessoas, dar um panfleto? Por quê? A igreja não tem que ser tomadora da cidade, a igreja tem que ser doadora. Essa é a característica da igreja. Você vê Paulo falando: olha, nós estamos aqui para dar. Irmãos, a igreja não pode ter uma visão da cobiça do ouro e da prata. Eu oro para que você prospere e prospere muito, é bíblico. Deus se alegra com a tua prosperidade. Uns trabalham, outros Deus dá o dom de adquirir riqueza. Mas o fim do dinheiro não é em si mesmo. O fim do dinheiro é no reino, no propósito eterno. Então Paulo está dizendo: eu não estou preso a bem material nenhum. Eu estou preso a cumprir a causa. E eu estou indo para a Judeia. E vocês sabem que o tempo que eu fiquei aqui, eu não tirei proveito de vocês. O tempo que eu fiquei aqui, eu me ofereci. Amém ou não amém? Por último, Paulo, dito essas coisas, se ajoelha, ora com todos eles. Houve grande pranto entre todos, unanimidade. Não era uma igreja comprometida na visão com algumas pessoas. Houve pranto entre todos. Enquanto a igreja não tiver voltada para o mesmo compromisso, voltada para o mesmo entendimento, voltada para o mesmo afeto, voltada para a mesma visão, enquanto só Paulo chora e os demais não choram, a coisa não acontece. Mas na hora que começarmos a chorar um pelos outros, nos relacionar, existir afeto verdadeiro, relacionamento, aí, meu irmão, os livros de feitiçaria começarão a ser queimados no meio da cidade. A idolatria vai começar a ser quebrada no meio da cidade. Igrejas vão começar a ser abertas em tantas outras cidades. Bispos, pastores, líderes serão levantados. Só que tem uma coisa. Paulo, ele fala algo muito interessante. Pastorei o rebanho que está no meio de vós. Mas antes disso ele diz: primeiro, pastorei vocês, cuidem da própria vida. Eu quero profetizar, e já estou finalizando, que é possível ser essa igreja, é possível ter essa conduta cristã, mas isso só vai acontecer quando, em primeiro lugar, você aprender a cuidar de você, a pastorear a sua própria vida. Tem um pastor que ele fala algo muito interessante: a pior ovelha que tem para pastorear é você. E quando você olha para o espelho, você se assusta. Você descobre que tem um cabrito dentro de você. A pessoa mais difícil da terra que tem para você cuidar é você mesmo. Irmãos, tem hora que eu não me aguento. E eu falo: Deus, sim ou não, Natan? Cuidar de você é fácil? Não é fácil. Quero profetizar nessa noite que Deus vai nos dar uma graça, que nós vamos entrar em um nível de comprometimento com a palavra do Senhor, que esses pilares ou princípios ou características da vida de Paulo serão características da minha e da sua vida, consequentemente da igreja, consequentemente lembre-se, a igreja é a cara do pastor, e a cidade é a cara da. Um dia, conversando com um pastor americano, ele disse para mim, fica de pé, queridos, eu fui morar numa cidade, e a primeira coisa que eu descobri quando cheguei nessa cidade é que no quarteirão da minha casa, os jovens ficavam usando drogas, e os jovens
eles usavam drogas e faziam espécie de pega, rachas de carro. Ele disse: Deus, o Senhor me enviou para cá. Esse lugar é um território que o Senhor, pastor Roberto Começanhas, apóstolo Roberto Começanhas, acho que Bruno conheceu, alguns conheceram. Ele disse para mim, eu falei para Deus, se aquele território é meu, eu tenho que influenciar aquele território para mudar aquele território. E ele começou a orar, e não só a orar, mas ele começou a ter um comportamento de influenciar a cidade. E em pouco tempo, aquela cidade, aquele bairro, acabou a violência, e Deus deu a ele a graça de conquistar. Sabe, Deus está pronto, queridos, estou finalizando, quero a sua atenção. Ele está pronto para fazer muitas coisas na minha e na sua vida. A pergunta é, será que você está disposto? Será que você está disposto? Não adianta a gente orar nessa noite por batismo com o Espírito Santo, orar para que Deus libere dunamis, poder, unção, graça, se tudo isso vai se resumir a isso, a um dia, a um momento. Não, está na hora da gente ser a igreja. A igreja que impacta a cidade, a igreja que influencia. Lembre-se, a forma que você começa e termina, determina o teu resultado. A sua vida é do tamanho da sua reputação. Segundo lugar, evangelho é simples, é a palavra na sua essência, é o testemunho e é a relação que se estabelece. Em terceiro lugar, você não pode estar preso a lugares, você tem que estar preso a propósito. Não queira estar aonde você quer, mas aonde Ele decidiu. Quarto lugar, voluntariedade é perfeito para a igreja do dia de hoje, mas se não há vocação, não há sentido. Esquecemos de falar como Paulo servia. Ele sabia a quem ele servia. Paulo se relacionava com as pessoas, tinha afeto. Paulo era alguém que estava pronto para partir. Na mensagem das 18 horas eu perguntei para os irmãos: será que a vida vale a pena para você? Vou fazer uma pergunta diferente nessa mensagem. E se a vida acabasse hoje, valeu a pena para você? Se você tivesse que partir agora, a mesma mensagem que eu preguei hoje foi: morrer é lucro. 18 horas, eu vou inverter a pergunta que eu fiz. Se você tivesse que partir para a eternidade ou para outro lugar, você cumpriu a tua chamada? Você viveu, Gustavo, o que você tinha que viver? Se Jesus me chamasse hoje para sair daqui e abrisse tantas outras igrejas, será que eu deixei? Quero dizer para vocês que eu me envergonho do pouco que eu fiz. Eu olho para Paulo e isso me confronta. Porque na verdade as dificuldades eram inúmeras, mas o compromisso de Paulo era intenso. Nós vamos louvar a Deus. Você vai fechar os seus olhos, você vai fazer a sua oração nesse momento. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração nessa hora, que Deus vai falar com você nessa hora, que Deus vai levar você a ser uma influência nessa hora, que Deus vai te posicionar em algum lugar nessa hora. Deus está abrindo portas para que você tenha coragem de fechar. Deus está abrindo portas para que você tenha coragem de fechar. Deus está permitindo que você tenha muitas opções, mas Ele está dizendo: filho, qual é a única opção que você não pode deixar de viver? Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus tem uma chamada na sua vida. Você ouviu uma palavra tão carregada, pastoral, é porque Jesus te chama de ovelha.
Ele é o bom pastor que deu a vida por você. A ovelha ouve a voz do pastor e reconhece. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e o Espírito Santo, ele quer te conduzir em um lugar que a sua vida venha ter sentido. Sabe, Paulo foi levado àquele lugar, e o tempo que ali esteve, ele fez valer a pena. Foram só 3 anos, tantos impactos, Natan, 3 anos, um resultado tão profundo, uma vida tão dedicada. Sabe, Paulo, ele se comprometeu com tantos detalhes. Ele podia sair dali, apóstolo, porque ele cumpriu a sua chamada. A vida passa muito rápido. Que tipo de impacto você tem promovido no meio que você convive? Que tipo de impacto? Que tipo de marca você tem construído? Os pastores estavam chorando com Paulo, a igreja estava chorando. Não queriam liberar aquele homem cheio de Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. A gente tem mais 5 minutos. Se você quiser sair do altar, saia. Quero rever meus conceitos. Se você quer receber uma oração, venha no altar. Nós vamos te abençoar. Quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo. Eu quero que você dê a mão a alguém nessa noite. Contigo, Senhor. Diga para essa pessoa: não venha para a igreja. Diga para ela: não venha para a igreja, mas seja a igreja. Diga para essa pessoa: dê as mãos a alguém. Eu quero que você dê as mãos e declare: seja a igreja. Que a sua vida na igreja seja relevante, e que a sua marca na sociedade seja relevante. Que você seja a obra encarnada de Jesus aqui na terra. Que as pessoas possam ver o verdadeiro evangelho da sua vida. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você pode declarar isso. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu não quero te assustar. Dê a mão a alguém que está do seu lado. Mas sabe o que eu fiquei pensando aqui? Olhe para mim aqui, rapidamente. Eu não quero ser metódico e nem quero ser de alguma forma tendencioso a mexer com as tuas emoções. Mas 3 anos passa muito rápido. Sabe aquele de repente que vem na nossa vida e tudo muda?
A vida vai trocando de ciclo, querido. As pessoas passam, as coisas acontecem, e se a gente não percebe, a gente acaba não construindo aquilo que deveríamos ter construído. Os discípulos não perceberam, mas 3 anos passou rapidinho. Eles ficaram desesperados porque Jesus partiu. E agora essa igreja, talvez, mesmo sendo uma igreja tão influenciadora, talvez essa igreja não aproveitou o que poderia ter aproveitado. A Bíblia não fala sobre isso, mas a Bíblia fala que eles trabalharam muito, mas esqueceram o primeiro amor. Sabe o que acontece? É tudo tão rápido que se você não pega, você acaba perdendo a oportunidade da vida. E essa mensagem não é uma mensagem para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para alguém que volta ou aceita Jesus. Essa mensagem é para você que talvez você não tenha vivido uma vida como você poderia viver. Talvez essa mensagem é para mim que não tenho vivido uma vida como poderia viver. Talvez essa mensagem é para que nós possamos refletir sobre tudo que foi falado aqui. 3 anos passa rápido. E existem coisas que passam mais rápido ainda, que voam. Não deixa um ciclo fechar na sua vida sem você aproveitar e deixar uma marca. Porque afinal, o que fica não são as lembranças, são as marcas. As marcas que nós construímos. E nessa noite, Jesus está dizendo para mim e para você, como igreja orgânica, dentro de uma visão como corpo e também de forma individual, como noiva. Passa tudo muito rápido. Que tipo de igreja você está sendo? Que tipo de igreja você está sendo? Que tipo de marca você está deixando? Vai chegar uma hora que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia é muito clara em afirmar que essa hora é como um de repente. Ninguém sabe o dia, apóstolo. Ninguém sabe a hora. Por mais profundo que seja o nosso conhecimento escatológico, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E nós não sabemos como. Sabe o que me preocupa? É saber que eu poderia ter contribuído para o Evangelho e de repente não contribuí. E como que você contribui? Não vindo à igreja, sendo a igreja. Seja a igreja. Seja a igreja. Jesus está voltando. Ele faz 2 promessas antes de ascender. O Espírito Santo será liberado sobre vós. Ele vai auxiliar-nos. Mas eu também vou voltar para buscar vocês. Que Jesus não volte hoje. Que Jesus não volte hoje. Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, no capítulo 1, versículo 20 em diante, ele diz: olha, eu estou seguro que morrer para mim é lucro. Mas ele toma uma decisão muito importante. Quando ele está preso em Roma, ele diz: mas eu decido ficar no meio de vós. Eu tenho muita coisa para fazer. Se aqui Paulo está indo embora da igreja de Éfesos, na igreja dos nossos irmãos em Filipos, ele decide ficar, porque ele sabia que não fez o que tinha que ser feito. E ele começa a escrever, sabe? Escrever, para deixar uma instrução, para deixar uma referência.
Qual é a história que você está escrevendo? Qual é a marca que você está deixando? Essa mensagem não é para trazer nenhum peso, mas é para gerar uma convicção. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Deus te chamou. Não foi você que decidiu por Ele. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi. Eu te abençoo nessa noite. Se existe alguém no nosso meio que não entregou a sua vida a Jesus, que se encontra afastado, antes de você ir embora, eu quero orar por você aqui na frente. Deus abençoe os irmãos. Uma semana de vitória, graça e paz. E que essa mensagem possa ecoar no seu coração. Chegue em casa, faça a leitura do texto e a meditação. Deus abençoe.